Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma análise aqui do Biblioteca Destilada. Hoje a gente vai mergulhar fundo numa obra que, sabe como é? Encara a gente de volta do abismo? O Estrangeiro do gigante Albert Camus. Então, se preparem porque essa é uma jornada direto ao coração do absurdo, da indiferença e daquela busca maluca por um sentido que talvez, só talvez, nem exista. Pois é. É essa pergunta que explode tudo, né? Uma provocação que o Camus joga no nosso colo e que ecoa até hoje. E se, no fim das contas, a resposta for um gigantesco nada? É exatamente essa jornada, que é ao mesmo tempo desconfortável e, de certa forma, libertadora, que a gente vai fazer junto agora. Bom, para a gente se organizar aqui, o nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender quem foi o homem por trás da obra e o mundo caótico que o moldou. Depois, vamos fazer o que o Biblioteca Destilada faz de melhor: destilar as 5 ideias centrais do livro. Em seguida, a gente dá uma olhada honesta nas críticas e, para fechar, um desafio prático para trazer essa filosofia toda para a nossa vida. Bora começar? Olha, para a gente conseguir entender a indiferença do Meursault, que é o nosso protagonista, a gente precisa primeiro entender as cicatrizes de quem o criou. Albert Camus não era um filósofo de Torre de Marfim, sabe? As ideias dele foram forjadas no fogo de uma vida cheia de contradições. Camus nasceu na Argélia, um pied noir, ou seja, um francês em solo africano colonizado. Imagina só, ele não pertencia de verdade nem à França nem à Argélia. Essa condição de ser um eterno estrangeiro marcou a visão de mundo dele para sempre. Ele sentiu o sol da África na pele, mas vivia sobre as regras da Europa. E aí, a Segunda Guerra Mundial explode e a Europa, que era o berço da razão, mergulha na barbárie. Certezas, valores, tudo vai por água abaixo. É nesse cenário de escombros que Camus publica em 1942 O Estrangeiro e o seu ensaio-irmão, O Mito de Sísifo. Sacar essa conexão é a base de toda a análise que a gente faz aqui no Biblioteca Destilada. As obras nascem da mesma pergunta: como é que se vive? Como encontrar valor num mundo que se mostrou completamente absurdo? E é essa busca por respostas que move a gente aqui no Biblioteca Destilada. E aqui está o conceito-chave de tudo, o absurdismo. E olha, é muito importante não confundir isso com niilismo, tá? O niilista fala, nada faz sentido, então nada importa. O Camus diz outra coisa. Para ele, o absurdo não está nem na gente, nem no universo. Ele está no choque, na batida de frente entre a nossa necessidade desesperada de achar um significado para tudo e o silêncio gelado do cosmos. Viver nessa tensão, nesse confronto, isso é ser humano. Beleza? Agora a gente vai para o filé mignon da nossa análise. Vamos mergulhar de cabeça no romance para extrair as 5 ideias fundamentais que fazem dele uma obra tão afiada e, perigosamente, tão atual. A primeira ideia é o absurdo em carne e osso. O livro não fica teorizando, ele joga a gente dentro da experiência através do protagonista, o Meursault. Ele é a personificação dessa colisão. É aquela sensação de seguir um roteiro social, cumprir rituais, sem entender por quê. Essa desconexão entre o que a gente faz e um propósito maior é um sentimento que assombra muita gente hoje em dia, né? Numa era de performance digital e vidas editadas para uma plateia. Aqui no Biblioteca Destilada, a gente acredita que entender essa sensação já é o primeiro passo para lidar com ela. E tudo começa aqui, com essa frase que é uma das aberturas mais geniais da literatura. Não tem lamento, não tem emoção, é só uma constatação, quase um registro de cartório. Meursault não é um psicopata, ele é um homem absurdo, alguém que simplesmente desistiu de procurar sentido onde ele sabe que não vai achar. Ele só observa os fatos. O que nos leva direto para a segunda ideia, a indiferença como uma forma de honestidade radical. A alienação do Meursault não vem da falta de sentimentos, mas sim da recusa em fingir sentimentos que ele não tem. Ele se recusa a participar do grande teatro social, onde todo mundo tem que seguir um roteiro emocional. E ao fazer isso, ele vira um espelho da nossa própria alienação. O que é incrível aqui nesse slide é o contraste brutal. De um lado, o que a sociedade espera, o show do luto. Do outro, a realidade crua, física do Meursault. Ele não processa a morte da mãe com palavras abstratas como dor ou saudade. Ele processa com sensações concretas, o cansaço da viagem, o calor do sol, o gosto do café que ele toma no velório. O foco total dele no presente físico acaba isolando ele de todo o resto. E essa atitude se espalha por toda a vida dele. Ele não vê sentido no ritual de olhar o corpo da mãe. Amizade, casamento, são coisas que aparecem, e a resposta honesta dele é sempre: tanto me fazia. Não é desprezo,
É só a constatação de que, no fim das contas, essas escolhas não mudam em nada a natureza absurda de existir. E o próprio assassinato na praia, o ponto alto da história, não nasce do ódio, mas de uma reação sensorial quase animal ao sol escaldante. É como se a indiferença do universo agisse através dele. Mas não se enganem, viu? O Meursault não é um personagem passivo, não. Ele se revolta. E essa é a terceira ideia central. A revolta dele não é política, não tem bandeira, não tem discurso. É uma revolta silenciosa, pessoal, contra a mentira. Principalmente a mentira de fingir sentir o que não se sente. A revolta dele acontece em 3 níveis. O primeiro é simplesmente rejeitar a hipocrisia, essa obrigação de encenar emoções. O segundo é abraçar o que é real e imediato para ele, o prazer de nadar com a Marié, o calor do sol na pele. E o terceiro, que é o mais profundo, é aceitar a indiferença do universo e viver em paz com ela. É uma busca radical por autenticidade, um tema que a gente aqui no Biblioteca Destilada acha fundamental para entender o nosso tempo. A morte é uma sombra em cada página do livro. Começa com a morte da mãe e termina com a própria sentença de morte do Meursault. Para Camus, é justamente esse confronto inevitável com o nosso fim que dá valor à vida. Se não tem um paraíso esperando, se não tem um propósito maior, o que sobra é a intensidade do agora, o valor de cada respiração, de cada sensação. A morte não dá sentido à vida, mas ela dá urgência. E essa frase é o ponto de virada. Depois do primeiro tiro, que foi quase um acidente causado pelo sol, o Meursault dá mais 4 tiros no corpo que já estava no chão. Por quê? Não é raiva, é uma afirmação. É ele selando o próprio destino, aceitando as consequências e, de forma simbólica, batendo na porta que vai levar ele para o confronto final com a própria mortalidade. E isso nos joga de cabeça na quinta e última ideia central, que é, talvez, a mais perturbadora de todas. Oficialmente, a acusação é de assassinato. Mas a pergunta que o livro deixa no ar é: foi por isso mesmo que a sociedade quis a cabeça dele? A verdade é que o julgamento do Meursault é uma farsa. A promotoria transforma o tribunal numa caça às bruxas moral. O foco sai do crime e vai todo para o caráter do réu. O que realmente condena ele não é ter matado um homem, é ter se recusado a jogar o jogo da sociedade. Ele não chorou no enterro da mãe, começou um namoro no dia seguinte, não acreditava em Deus. Meursault é condenado por ser um estrangeiro, não a um país, mas às convenções emocionais da humanidade. Claro que nenhuma grande obra está acima de críticas, né? É super importante a gente olhar para o estrangeiro também a partir das suas tensões e das interpretações mais problemáticas da sua filosofia. A filosofia do livro não é um caminho fácil. Muitos críticos dizem que essa indiferença radical pode escorregar para uma passividade perigosa, um niilismo que paralisa. No mundo em guerra, a falta de engajamento político do Meursault pode ser vista como uma omissão bem grave. O livro não dá respostas, não dá soluções, e isso pode ser frustrante, mas mesmo com tudo isso, a força dele como um espelho da condição humana é simplesmente inegável. E agora, a pergunta de $1 milhão. Como é que a gente pega essa filosofia toda e traz para o nosso dia a dia? Como a gente pode usar as provocações do Camus para viver de um jeito mais consciente? Pois bem, o Biblioteca Destilada lança para vocês o desafio do absurdo. Por uma semana, só experimentem. Primeiro, observem. Reparem nas situações do dia a dia que parecem sem sentido, nos rituais automáticos. Segundo, registrem. Anotem aqueles momentos em que se sentiram desconectados, agindo no piloto automático. E terceiro, ajam. Façam uma pequena revolta pessoal por mais autenticidade. Pode ser algo simples, uma pequena atitude contra uma convenção que não faz sentido para vocês. E para quem quer ir ainda mais fundo, visitem um lugar que materialize essa sensação do absurdo. Um cemitério, um prédio em ruínas, um viaduto super movimentado. Fiquem lá em silêncio por uns minutos e só observem o que essa experiência desperta. E o desafio final é aqui, nos comentários. A gente quer muito saber, compartilhem uma situação em que o absurdo da vida se tornou palpável. E para quem já leu a obra como O Estrangeiro, mudou o jeito de vocês enxergarem a vida, a sociedade e a morte. Vamos transformar esse espaço aqui numa grande conversa. Se essa análise fez vocês pensarem, deixem o like, porque isso ajuda demais a gente a levar essas ideias mais longe. Se inscrevam para não perder as próximas destilações de grandes obras que vêm por aí. E compartilhem este vídeo com aquela pessoa que adora um bom questionamento. Continuem acompanhando a Biblioteca Destilada. Até a próxima!